Bom dia, graça e paz. Nós estamos aqui nesta manhã, de volta, pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Bom dia, Bruno. Bom dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescentadores haja sobre a sua vida de uma maneira poderosa e tremenda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que está aí nesta manhã, conectado conosco, Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. E você já agradeceu ao Senhor por essa noite. Nós temos que ter palavras de gratidão no nosso coração, agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele representa para nós, agradecer a Ele pela nossa salvação, pela obra da cruz, agradecer ao Senhor porque Ele tem nos dado vida, vida em abundância, Ele tem soprado em nós o fôlego de vida, olha que tremendo. Poderoso. Agradecer a Ele por tudo ainda que Ele já fez e está fazendo por nós. E agradecer também, porque Ele tem preparado para nós uma morada no céu com Ele. Como o apóstolo Paulo disse, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu sei que você já disse sim ao Senhor, e se porventura você não disse sim, essa é a sua oportunidade de dizer sim, Senhor, entra no meu coração, eu abro a porta para que o Senhor entre e faça morada permanente no meu coração e no seu coração, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler um texto com você nessa manhã, que está lá nas cartas dos Hebreus 10, o versículo 19 até o 23, que diz assim, 19 até o 23. Aqui, o autor da carta, nos aconselha a nós estarmos perseverando na fé que vem pelo ouvir da palavra, né? O versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Esse texto, ele é tremendo. Nossa, ele é muito ele é tremendo, é profundo. Eu acho também. Ele nos ensina a termos ousadia para entrarmos no Santo dos Santos. Porque o véu, com a morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele foi rasgado, de alto a baixo. Hoje nós temos essa oportunidade, esse privilégio de adentrarmos nesse lugar santo. Mas é com ousadia, no nome de Jesus, que nós entramos nesse lugar. Não porque nós merecemos ou porque nós estamos totalmente santos, não é isso, né? É porque é pelo novo e vivo caminho. Através da morte de Jesus Cristo, nós temos esse caminho aberto para entrarmos nesse lugar. E ainda ele fala que nós devemos, retenhamos firmes, né, a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu para cumprir. Deus, ele é fiel, e nós temos provado da fidelidade do Senhor. Se tem alguém que você pode confiar de olhos fechados, esse é o Senhor. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confia no Senhor os teus pensamentos, confia no Senhor as tuas obras, que Ele tudo fará, em nome de Jesus. Mas entra no Santos dos Santos com ousadia, porque você pode entrar neste lugar com a morte de Jesus Cristo, pela graça. Por isso que ele fala, Bruno, pela graça sois salvos. Isso não é de vós, mas é um dom, é um presente de Deus que nós podemos ser salvos. Exatamente.
E nós estamos falando nesse assunto, né, sobre galardão, Uhum. está falando sobre salvação, Salvação. como ter certeza, Uhum. como é a pergunta? Podemos ter certeza da salvação, né? Podemos. Isso. Podemos ter certeza. A última live que nós fizemos falamos sobre isso. Podemos ter certeza da salvação. Mas sabe o que é tremendo, pastor? Que esse texto fala, né? Que o sumo sacerdote no Velho Testamento, ele entrava e ele saía. Porque ele não ficava lá no Santo dos Santos. Né? Ele tinha um tempo, né? 30 minutos. 30 minutos. Um tempinho, só pouco, né? Entre ele fazer todo o ritual de sacrifício dos animais, até ele entrar no Santo dos Santos, que era para oferecer o sangue, aspergir o sangue na Arca da Aliança, e ele sair meia hora. E era meia hora de puro silêncio, que quando ele entrava, o povo ficava em silêncio total, porque esperando, mas se de repente ele parasse de fazer barulhos com os sininhos que ele tinha no vestido, poderia ter acontecido que ele poderia ter morrido. E se ele tivesse morrido, eles tinham que ir e puxar o sumo sacerdote. Pelas escrituras, isso nunca aconteceu. Deus sempre recebeu a oferta do povo por perdão. O povo era perdão do povo, pedindo perdão dos pecados do povo. Né? Era um ritual de purificação da terra, era um ritual de purificação do povo. Então, eles entravam uma vez no ano. Ficava 30 minutos na presença de Deus. Meia hora. O povo todo em silêncio, aguardando a saída dele. E quando ele saía, né, ele estendia as mãos, declarando Levítico capítulo 6, né, dizendo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a luz brilhe sobre o seu rosto, né? Então ele saía dali. Hoje, o escritor de Hebreus está falando para nós. Nós não precisamos de sangue de animais, mas do sangue precioso de Jesus, que é um novo e vivo, porque ele está vivo. Jesus está vivo. Novo e vivo caminho. E aí ele fala, tenha a ousadia de entrar, porque é a ousadia de ficar, de entrar. E ele está falando para um povo de hebreu, que o povo hebreu jamais iria entrar. O povo, só o sumo sacerdote. Jamais ia entrar no Santo do Santo. Mas aquele que tem Jesus, aquele que aceitou Jesus, ele pode entrar no Santo do Santo. De uma vez por todas. E aí ele fala, como que você vai permanecer lá? E aí ele vai dizer aqui nesse verso 23, mantendo firme a nossa confissão. Olha aí, volta de novo a palavra. Mantendo firme a confissão. Porque eu tenho que... Sabe aquela coisa assim, né? Meu pai fala muito dessa história. Ele fala que antigamente o fio de bigode... tem muito valor, né? Era o valor, né? A palavra tem muito valor. Então, qual que é a confissão? O que ele quer dizer que mantendo firme a nossa confissão da nossa esperança? É manter firme a sua confissão em Jesus. Manter firme a sua confissão em não viver em pecado, no mundo, no diabo. É isso, é manter firme a sua posição em Cristo. Né? Como uns dizem, aqueles que tem uns que falam sentado e não sustenta de pé a sua própria palavra. Né? Então, nós somos chamados para continuar confirmando. Por que eu não vou pecar? Porque eu mantive firme a minha confissão em Jesus. Por que eu não vou pecar? Porque eu mantive firme a minha palavra. Que eu vou renegar o mundo. O diabo tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Porque estamos aqui estudando sobre o galardão, né? O galardão, a recompensa dos salvos, né? E aí está Apocalipse, capítulo 22, verso 12, aliás. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Olha aí, ó, Jesus está dizendo, eis que venho em breve. Jesus, muito breve. Ele está cada vez mais próximo, né, da vinda dele. E nós estamos olhando aqui, né, da volta ou do arrebatamento da igreja, melhor dizendo. Nós estamos vendo aqui a doutrina da salvação.
E a grande pergunta é, será que, uma vez salvo, salvo para sempre? Porque nós, na última live, nós temos a certeza da salvação. E nós precisamos identificar o que é que Jesus quis dizer com aquele que vier a mim, de modo algum vou arrebatar, ninguém vai tirar da minha mão. E não vai mesmo, porque é dele, né? Mas vamos ver aqui João, no capítulo de número 10, do verso 24 ao 29. Lê para nós, pastora. João, capítulo 10, do 24 ao 29. Rodearam-nos, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: vá, já vos tenho dito, e não o credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Até o 29. Tá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço. Elas me seguem, e eu dou-lhe a vida eterna. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai meu Pai que deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-lo das minhas mãos. Ou seja, ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai. Exatamente, né? Mas é aquele que ouve ele. Então tá aí na tela, volta aí um pouquinho. Isso. Olha só, Jesus estava sendo arguido pelos judeus acerca de sua identidade. Ou és o Cristo ou não? Pois eles queriam saber se ele era o Messias ou não. Vale a pena ressaltar que Jesus traz à luz um fato muito curioso. Ele não estava tratando com crentes, com pessoas que professavam a sua fé nele, mas com incrédulos, com pessoas para as quais ele já dera testemunho. Mas os seus corações que continuaram endurecidos. Os acerca delas, João Evangelista já havia feito alusão no início do seu livro, quando disse que veio para o seu e os seus não o receberam. Então veja só, será que tu és o Cristo? E Jesus está falando, toda essa situação, depois ele termina lá no 29, dizendo, aquele que o Senhor me deu jamais será tirado. Ou seja, quem é que o Senhor deu? Todo aquele que abre o coração. Jesus veio para os seus, mas quem são os seus? Os judeus. Mas os judeus mesmo, eles fecharam o coração. Então, quem é que vai ser salvo? Todo aquele que abre o coração verdadeiramente para Jesus. Quem é que realmente vai ser salvo? Aquele que não tem o seu coração endurecido. Aquele que verdadeiramente tem o coração voltado para o Senhor Jesus em obediência. Então, João já havia dito, eles haviam se fechado. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, Jesus veio para todos os homens, mas nem todos se abrirão para receber Jesus. Infelizmente. Triste, né? É triste. Porque nós estamos falando, né? Três coisas que é importante na vida do ser humano. Primeiro, Jesus, porque diz respeito à nossa condição eterna. Com quem você vai casar, porque diz respeito à sua condição de humanidade e para sempre aqui na Terra. Depois que a pessoa decide casar, uma vez só. Não tem volta. E terceiro, o trabalho. Porque o trabalho, na vida do ser humano, ele vai determinar como a vida do ser humano vai ser, como a vida da pessoa vai ser. Então, são três decisões que nós temos. A primeira é a nossa decisão de vida eterna. Então, tem pessoas que vão abrir o coração e tem pessoas que não vão abrir o coração. E as pessoas que não abrem o coração, veja, Deus e nem o diabo é quem vai atingir o coração. Jesus deixou bem claro, é o coração que se endurece. Deus não amolece nem endurece o coração de ninguém. Muito menos o diabo.
também não endurece e não amolece o coração de ninguém. Tanto Deus como o diabo, eles vão preparar circunstâncias para que os corações sejam se revelados. Ou seja, Deus, por exemplo, quando nós estamos falando de Faraó, quando a palavra vem Deus endureceu o coração de Faraó, esta é uma expressão idiomática que não é literal. É uma expressão idiomática judaica. Muito mais dentro da cultura egípcia. Porque quando nós vamos estudar sobre a cultura egípcia, eles tinham lá um Deus que era chamado aquele que endurecia o coração. Né? Então, o Senhor está falando, eu endurecerei o coração de Faraó, mas não é que é o Senhor que está endurecendo, ele está falando. Na verdade, a melhor tradução ali para nós no português é, eu vou expor o coração de Faraó. Como que o coração de Faraó era? Duro. Sou eu e você que endurece o nosso coração ou não. E nós precisamos, Jesus deixou bem claro que a palavra é como uma semente. E tem semente que vai cair em pedras, outras sementes vão cair em espinhos, outras sementes que vão ser, o inimigo vai buscar tirar a semente, e outra semente que vai cair em terra fértil. E nós temos que ter um coração voltado para o Senhor. Tem muita gente que pensa esse texto, essa parábola, é só para aqueles que precisam aceitar Jesus. Mas, na verdade, se nós observarmos, ele está mostrando que, muitas vezes, o nosso coração está em determinado estado. Porque nós, muitas vezes, temos um coração duro. Você pergunta, muitas vezes, para a pessoa que está no domingo, né? O que o pastor pregou? Acabou o culto. O que o pastor pregou? Ela fica assim, não sabe. Ué, onde que estava o coração? Onde que a pessoa estava? Então, como é que está o nosso... Porque quando nós retemos a palavra, nosso coração está pronto para receber a palavra do Senhor. Ele é verdadeiro, ele é real. Então, será que a pessoa pode perder a salvação se ela endurecer extremamente o coração? Sim. Por quê? Ela perde o temor ao Senhor. E nós vamos ver muito isso. Olha só alguns textos aqui. Vamos abrir em João, capítulo 3, verso 16. Você conhece de cor, né, pastor? João 3, 16. 3:16. Nós vamos ler, né? Porque vamos ler. 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí, ó. Então, está aí na tela. Neste texto está apresentado de forma clara o eterno propósito de Deus, ou seja, a salvação de todos. E quando a Bíblia está falando de todos, é todos, não é só alguns, porque alguns dizem que esse todos é o todos de alguns. Deu para entender? Mas não, a palavra do Senhor está falando que ele deu uma alternativa para toda a humanidade. Para todos. Qual é? A crer no Senhor Jesus e ser salvo. Também em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 4, vai trazer para nós uma outra dimensão. Vamos achar Timóteo. 1 Timóteo. Então, antes de Hebreus. 1 Timóteo. Capítulo 2, verso 4. Que quer que todos os homens salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, qual que é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Não é só para alguns. Para todos. Para todos. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Por quê? Muitas pessoas acreditam que não é todo mundo. Nem todos serão salvos, mas todos têm a oportunidade de se salvar. Em Ezequiel, capítulo 18, Ezequiel 18, do verso 23 ao 27, a palavra do Senhor vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio.
Olha aí, ó, Ezequiel 18, do 23 ao 27. Diz assim: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Se converta dos seus caminhos e viva? Até o 27, pastor. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória? Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade, que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Esse texto fala sobre salvação. Pode alguém perder salvação? Olha só o que esse texto fala, né? Aí no verso que ele vai trazer aqui, ó, verso 24. Lê para nós de novo, pastor. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão como que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Olha que coisa. Então tá aí na tela, só para nós vermos aí, olha. Esse texto, Deus não tem prazer na morte do ímpio, pois não se achou salvação. Está dizendo aí, né? A alma que pecar, verso 20, ele vai dizer ali, ainda um pouquinho mais no verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. E no verso de número 23, ele vai dizer, não me agrado da morte do ímpio. Por quê? Porque ele não tem salvação. Não tem a salvação. Agora, olha aí de novo, olha ao próximo slide. Ora, aqui está claro a vontade salvífica de Deus em relação ao ímpio. E, ao mesmo tempo, a sua atitude de reprovação e rejeição ao justo por causa da sua rebeldia à palavra de Deus, ao praticar pecado e a injustiça. O texto mostra claramente que Deus não somente quer salvar a todos, como também pode lançar fora aqueles que não permanecem na fé, fazendo a sua vontade. Olha só. Então pode o ímpio, pode o justo, pode aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador perder a salvação? A Bíblia está falando que sim. E nós vamos, na próxima live, falar mais sobre isso. Nós vamos trazer mais textos sobre isso. Por quê? Porque nós temos que permanecer. A palavra do Senhor fala que nós devemos permanecer até o fim. Aquele que não permanece, nós temos que entender o que é este permanecer. Que nós vamos estar falando na nossa próxima live. Em nome de Jesus, né, pastor? Amém. Esperamos vocês. Até a próxima, então. Deus te abençoe. Um grande abraço. Um abraço a todos.